Neste vídeo, você vai conhecer uma das histórias mais impressionantes de toda a Bíblia, o momento em que Deus transforma a dor em salvação. Em Gênesis, tudo começou com criação e queda, mas termina com reconciliação e esperança. Então, prepare-se, abra o coração e ouça com atenção, porque o que você vai ouvir a seguir é muito mais do que um relato antigo. É a prova viva de que Deus ainda transforma o mal em bem e cumpre cada promessa, sempre. E não deixe que essa jornada pare neste vídeo. Inscreva-se no canal para continuar entendendo de forma clara e inspiradora as histórias da Bíblia. Então, vamos começar. Capítulo 42. Os irmãos diante do governador. A fome se espalhou por toda a terra. E quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos seus filhos: Por que estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem, para que não morramos de fome. Então, os 10 filhos de Jacó partiram rumo ao Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó não permitiu que Benjamim, o irmão mais novo, fosse com eles. Ele temia perdê-lo como havia perdido José. Os irmãos de José foram junto com outros viajantes, pois a fome atingia todo o país de Canaã. E lá no Egito, era José quem vendia os cereais a todos os que vinham de outras terras. Quando seus irmãos chegaram diante dele, se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. José os reconheceu imediatamente, mas escondeu sua identidade e falou com eles com voz firme. De onde vem? Eles responderam: Da terra de Canaã, viemos comprar mantimentos. José sabia quem eram, mas eles não o reconheceram. Então ele se lembrou dos sonhos que tivera na juventude, aqueles em que os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante do seu. Note o que isso representa. Os sonhos de Deus podem parecer distantes, mas o tempo sempre os faz cumprir. Então José disse: Vocês são espiões, vieram observar os pontos fracos do nosso país. Eles negaram: Não, senhor, somos homens honestos, somos todos filhos de um mesmo pai, não somos espiões. Mas José insistiu: Não acredito, vieram investigar a terra. Eles explicaram: Somos 12 irmãos, um não está mais conosco, e o mais novo ficou com o nosso pai em Canaã. José respondeu: Como eu disse, são espiões, mas lhes darei uma chance de provar o contrário. Juro pela vida do rei que vocês não sairão daqui até que o irmão mais novo venha. Um de vocês irá buscá-lo e os outros ficarão presos. E assim, José os mandou para a prisão por 3 dias. No terceiro dia, ele foi até eles e disse: Eu temo a Deus. Farei o seguinte: deixem um de vocês preso aqui e levem mantimentos para suas famílias. Depois tragam o irmão mais novo para que eu saiba se dizem a verdade. Eles concordaram e começaram a conversar entre si, sem saber que José entendia cada palavra. Estamos pagando pelo que fizemos com nosso irmão. Vimos sua aflição quando pedia socorro, mas não tivemos compaixão. E Rubens disse: Eu avisei para não fazermos mal ao rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir, agora estamos colhendo as consequências. José ouviu tudo, virou-se e começou a chorar. Quando se controlou, voltou, escolheu Simeão e mandou amarrá-lo na frente dos outros. José ordenou então que seus empregados enchessem os sacos dos irmãos com mantimentos, colocassem o dinheiro de volta em cada um deles e ainda lhes dessem alimento para a viagem. Eles partiram, mas ao pararem para descansar, um deles abriu o saco para dar comida ao jumento e viu o dinheiro ali, na boca do saco. Assustado, disse: O meu dinheiro foi devolvido. E tomados de medo, perguntavam: O que será isso que Deus fez conosco? Quando chegaram em Canaã, contaram tudo ao pai. O governador do Egito nos tratou com dureza e nos chamou de espiões. Dissemos que éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não está mais conosco, e o mais novo ficou com o Senhor em Canaã. Então ele disse: Um de vocês ficará comigo, e os outros levarão mantimentos para suas famílias.
mas tragam o irmão mais novo, para que eu saiba se dizem a verdade. Quando despejaram os sacos, cada um achou seu dinheiro. E ao ver aquilo, Jacó e seus filhos ficaram cheios de temor. Então Jacó disse: Vocês querem me tirar todos os filhos? José já não está, Simeão ficou, e agora querem levar Benjamim. Tudo recai sobre mim. Rubens respondeu: Pai, confia em mim. Eu o trarei de volta. Se não o fizer, o Senhor pode tirar a vida dos meus 2 filhos. Mas Jacó disse: O meu filho não vai com vocês. José está morto e só restou Benjamim. Se algo acontecer com ele na viagem, vocês matarão este velho de tristeza. Perceba o contraste espiritual aqui. O mesmo Jacó que um dia enfrentou Deus no vale de Jaboque, agora teme perder o que mais ama. Às vezes a fé é testada não em batalhas, mas em esperas silenciosas, e Deus, em sua sabedoria, estava preparando o reencontro que mudaria para sempre essa família. Capítulo 43. O encontro com Benjamim. A fome continuava severa na terra de Canaã. Quando acabaram os mantimentos trazidos do Egito, Jacó disse aos filhos: Voltem ao Egito e comprem mais um pouco de alimento para nós. Mas Judá respondeu: Aquele homem nos advertiu claramente: Vocês não verão o meu rosto se o irmão mais novo não vier com vocês. Se o Senhor deixar que ele vá conosco, iremos. Mas se não deixar, não poderemos ir. Jacó então perguntou: Por que vocês contaram àquele homem que tinha um outro irmão? Por que me trouxeram esse sofrimento? Eles responderam: Aquele homem perguntou com insistência sobre a nossa família. Disse: O pai de vocês ainda vive? Tem outro irmão? Respondemos às perguntas dele. Como poderíamos imaginar que ele exigiria a presença de Benjamim? Então Judá falou novamente: Deixe o rapaz por minha responsabilidade. Nós partiremos agora mesmo, para que ninguém morra de fome, nem o Senhor, nem nós, nem nossos filhos. Eu serei responsável por ele diante do Senhor. Se eu não o trouxer de volta, carregarei essa culpa para sempre. Veja como esse gesto revela algo profundo. Judá, aquele que um dia sugeriu vender José, agora se oferece como garantia de vida por outro irmão. A história está se redimindo. Jacó então perguntou: Já que não há outro jeito, façam o seguinte: levem os melhores produtos da nossa terra como presente. Um pouco de bálsamo, mel, especiarias, nozes e amêndoas. Levem também o dinheiro em dobro, pois talvez o dinheiro encontrado nos sacos tenha sido um engano. Levem Benjamim e voltem para aquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia, para que ele tenha compaixão e liberte Simeão e Benjamim. Mas se devo perder meus filhos, que assim seja. Então os irmãos partiram levando os presentes, o dinheiro e Benjamim. Quando chegaram ao Egito e se apresentaram diante de José, ele viu Benjamim e disse ao administrador da sua casa: Leve esses homens até minha casa. Mate um animal e prepare tudo, pois hoje eles almoçarão comigo. O administrador obedeceu, e os irmãos ficaram com medo. Comentavam entre si: Estão nos levando por causa do dinheiro devolvido. Vão nos atacar, tomar nossos jumentos e nos fazer escravos. Assim que chegaram à entrada da casa, falaram com o administrador: Senhor, viemos aqui uma vez para comprar mantimentos, mas no caminho de volta, encontramos o dinheiro de cada um na boca dos sacos. Trouxemos o dinheiro de volta e mais dinheiro para comprar alimento. Não sabemos quem colocou o dinheiro ali. O administrador respondeu: Fiquem tranquilos, não tenham medo. O Deus de vocês e o Deus do pai de vocês deve ter posto o dinheiro nos sacos. Eu recebi o pagamento. E então trouxe Simeão até eles. Depois os levou para dentro da casa, deu água para lavarem os pés e alimento para os jumentos. Os irmãos prepararam os presentes para José, pois sabiam que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o saudaram e se prostraram com o rosto na terra.
ele perguntou sobre o pai deles. Como vai o pai de vocês, aquele velho que me falaram? Ele ainda vive? Eles responderam: O seu servo, o nosso pai, ainda vive e vai bem. José olhou ao redor e viu Benjamim, irmão de sangue dele. É este o irmão mais novo de vocês, de que me falaram? E abençoou. Que Deus te conceda graça, meu filho. José ficou profundamente emocionado. Saiu correndo para o quarto e chorou. Depois lavou o rosto, se controlou e voltou, dizendo: Sirvam o almoço. Serviram a José em uma mesa, seus irmãos em outra e os egípcios em outra, pois era proibido que comessem juntos. Os irmãos foram colocados por ordem de idade, do mais velho ao mais novo, e ficaram admirados com aquilo. Serviram-lhes da comida de José, e a Benjamim foi dada uma porção 5 vezes maior. Eles comeram e beberam com José até ficarem alegres. Antes de encerrar, observe este detalhe. Aquele banquete não era apenas uma refeição, era o início de uma reconciliação escrita por Deus. José, o traído, agora preparava a mesa para os que o feriram. E assim, pela primeira vez, o perdão começava a tomar forma no coração de um homem que havia aprendido a enxergar Deus até mesmo nas feridas. Capítulo 44. O cálice encontrado. Depois do banquete, José mandou ao administrador da sua casa uma ordem disfarçada. Encha ao máximo os sacos daqueles homens com mantimentos e coloque, na boca de cada saco, o dinheiro que pagaram. E no saco do mais moço, ponha também o cálice de prata do meu senhor, junto com o dinheiro. O administrador fez exatamente como José havia mandado. Ao amanhecer, os irmãos partiram com os jumentos carregados. Ainda não tinham saído longe da cidade quando o administrador os alcançou e disse, fingindo-se ofendido: Por que pagaram o bem com o mal? Por que roubaram o cálice de prata do meu senhor? Ele usa este cálice para beber e para a adivinhação? Vocês cometeram um crime. Eles, assustados, responderam: Por que falar assim conosco? Nós jamais faríamos tal coisa. Trouxemos de volta o dinheiro que achamos nos sacos. Se encontrarem o cálice com alguém, esse homem morrerá e nós seremos escravos. O administrador disse: Concordo. Só aquele em cujo saco estiver o cálice será meu escravo. Os outros podem ir em paz. Abriram então os sacos, um por um, do mais velho ao mais novo. O administrador vasculhou cada sacola, e o cálice foi achado na boca do saco de Benjamim. Ao verem isso, os irmãos rasgaram suas roupas de angústia, colocaram as cargas sobre os jumentos e voltaram para a cidade onde José ainda estava. Prostraram-se diante dele com o rosto no chão. José perguntou com voz firme: Por que fizeram isso? Não sabiam que um homem como eu pode descobrir as coisas? Judá foi o porta-voz. Senhor, disse ele, o que podemos falar? Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos, nós, e aquele em cujo saco foi achado o cálice. Se quiser, façam de nós escravos. José respondeu: De forma alguma. Eu não faria isso. Só aquele que estava com o meu cálice será meu escravo. Os outros podem ir em paz. Então Judá, com humildade e dor, aproximou-se e falou com franqueza: Peço licença para falar-lhe abertamente. Não fique irado comigo, pois o Senhor é como um rei. O Senhor perguntou sobre nosso pai e um irmão mais novo. Contamos que nosso pai é já idoso. A mãe desse rapaz lhe deu 2 filhos, mas um se foi e o outro é o único que resta da mãe. Nosso pai o ama muito. Se o Senhor exigir que ele vá, nosso pai morrerá de tristeza. Eu mesmo garanti ao pai que cuidaria do rapaz. Se eu não o trouxer de volta, serei culpado diante dele pelo resto da minha vida. Por isso, peço, permita que eu fique em lugar do rapaz, deixe-o voltar com seus irmãos. Como posso voltar e ver meu pai desfalecer por causa de uma perda que foi causada por mim? Perceba que aqui Deus está agindo de modo discreto e profundo.
José preparou um teste que revelou o coração dos homens, seu medo, sua culpa e agora a capacidade de interceder e sacrificar-se. O mesmo irmão que antes propôs vender José mostra-se disposto a dar a própria vida pelo bem da família. Esta cena começa a desenhar o caminho da restauração. Judá continuou revelando sua responsabilidade. Eu disse ao pai que se não o trouxer, serei culpado para sempre. Por isso peço que me deixem ficar como escravo em seu lugar e que o rapaz volte com seus irmãos, para que o velho viva e não morra de tristeza. Ali, diante do governador, estava se formando o clímax do confronto entre justiça e misericórdia, entre o passado de violência e a possibilidade de reconciliação. José ficou em silêncio, observando cada rosto, cada palavra. Onde havia ódio, agora havia confissão. Onde houve venda, agora havia oferta de vida. Assim termina este capítulo, com o coração dos irmãos exposto e com o palco pronto para a grande decisão de José. Capítulo 45. A revelação de José. José não conseguiu mais conter sua emoção diante dos irmãos. Com a voz embargada, gritou: "Saiam todos daqui!" E assim, ficaram somente ele e os irmãos no salão. José começou a chorar, não em silêncio, mas alto, de um modo que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. Então ele disse aos irmãos: "Eu sou José. Meu pai ainda está vivo?" Os irmãos ficaram tão atônitos que não conseguiam responder. O medo e a culpa tomaram conta deles. José pediu que se aproximassem e disse: "Sou eu, José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Mas agora não fiquem aflitos, nem se culpem por isso. Foi Deus quem me enviou à frente de vocês, para preservar vidas." Note o que isso revela. José compreende que o sofrimento não o afastou de Deus, mas o colocou no centro do propósito divino. A traição dos irmãos foi transformada em instrumento de salvação. Ele continuou: "Já se passaram 2 anos de fome e ainda restam 5. Deus me mandou na frente para salvar vocês de um modo maravilhoso e garantir a continuidade da nossa família. Portanto, não foram vocês que me trouxeram até aqui. Foi Deus. Ele me tornou ministro do faraó, responsável pelo palácio e governador de todo o Egito." José respirou fundo e falou com ternura: "Voltem depressa e digam ao meu pai: Deus fez de José o governador de todo o Egito. Venha logo para cá. Você morará em Gósen, perto de mim, com os seus filhos, netos, ovelhas, gado e tudo o que tem. A fome continuará por 5 anos, mas eu lhe darei mantimento e nada lhes faltará." Emocionado, José concluiu: "Vocês e Benjamim podem ver que sou eu mesmo quem falo. Contem ao meu pai sobre tudo o que viram. Vão logo e tragam-no para mim." Então José abraçou Benjamim e chorou nos ombros do irmão. E Benjamim também chorou, abraçado a ele. José abraçou e beijou todos os irmãos, um por um, e só depois disso eles conseguiram falar com ele. Veja como esse gesto revela algo profundo. O perdão é mais forte que a lembrança da dor. O coração de José não busca vingança, busca reconciliação. A notícia logo chegou ao palácio do rei, e o faraó se alegrou ao saber que os irmãos de José estavam no Egito. Ele disse a José: "Diga a seus irmãos que carreguem seus animais e voltem para Canaã. Tragam seu pai e suas famílias, pois darei a eles as melhores terras do Egito. Levem carros para transportar as mulheres, as crianças e o velho pai de vocês. Não se preocupem com o que deixaram para trás, porque o melhor do Egito será de vocês." José entregou a seus irmãos os carros e os suprimentos necessários. Deu roupas novas a todos, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupa. Para o pai, enviou 10 jumentos carregados com o melhor do Egito e outros 10 com trigo, pão e provisões para a viagem. Na despedida, José os abençoou e aconselhou: "Não discutam pelo caminho.
Eles partiram e, ao chegarem a Canaã, disseram a Jacó: Pai, José está vivo. Ele é o governador de todo o Egito. Jacó ficou sem fôlego. Não conseguia acreditar. Mas ao ouvir as palavras de José e ver os carros enviados para buscá-lo, o espírito do velho patriarca reviveu. Então Jacó disse, com lágrimas e esperança: Basta, o meu filho José ainda vive. Quero vê-lo antes que eu morra. Antes de encerrar, perceba o que Deus está mostrando aqui. O mesmo Deus que permitiu a dor, preparou a reconciliação. O que parecia fim, tornou-se novo começo. Em José, a providência divina se revela, silenciosa, paciente, mas perfeita. Capítulo 46. A jornada ao Egito. Jacó partiu com tudo o que tinha e seguiu até Berseba. Ali, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Durante a noite, Deus lhe apareceu em uma visão e o chamou pelo nome. Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali farei de você uma grande nação. Eu mesmo irei com você e depois trarei seus descendentes de volta para esta terra. E quando você morrer, José estará ao seu lado. Note o que esse encontro representa. Antes de uma nova etapa, Deus confirma a sua presença. Jacó não parte apenas para o Egito, ele parte para o cumprimento de uma promessa feita séculos antes a Abraão. Então Jacó deixou Berseba. Nas carretas enviadas pelo faraó, seus filhos levaram o pai, as esposas e os filhos pequenos. Levaram também o gado e todos os bens que haviam adquirido em Canaã. Assim, Jacó e toda a sua descendência seguiram juntos, filhos, filhas, netos e netas. O texto então recorda os nomes dos descendentes de Jacó, os patriarcas das futuras tribos de Israel. Ruben, o primogênito, e seus filhos Enoque, Palu, Hezron e Carmi. Simeão e seus filhos Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. Levi e seus filhos Gersom, Coate e Merari. Judá e seus filhos Selá, Pérez e Zera, sendo que os filhos de Pérez eram Hezron e Amul. Issacar e seus filhos Tolá, Puá e Azube e Sinrom. Zebulon e seus filhos Serede, Elon e Jaleel. Estes foram os filhos de Leia, que lhe deram 33 descendentes no total. Vieram também os filhos das concubinas de Jacó, de Zilpa, Gade e Asser, e seus descendentes 16 pessoas ao todo. De Raquel, a mulher amada, vieram José e Benjamim. José, já no Egito, teve 2 filhos, Manassés e Efraim, nascidos de Asenate, filha de Potifera, sacerdote de Heliópolis. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Erri, Ros, Mupim, Upim e Arde, 14 ao todo. E por fim, os filhos de Bila, a serva de Raquel, Dan e Naphtali, com seus filhos, 7 ao todo. Assim, ao todo, foram 70 pessoas da família de Jacó que desceram para o Egito. Antes de continuar, observe este detalhe. O número 70 simboliza plenitude. Era o início da formação de um povo completo, que séculos depois seria libertado por Deus através de Moisés. Jacó enviou Judá à frente para avisar José de sua chegada na região de Gosém. Assim que soube, José mandou preparar sua carruagem e partiu para encontrar o pai. Quando se viram, José abraçou Jacó e chorou longamente em seu ombro. E Jacó disse, emocionado: Agora posso morrer em paz, pois vi o seu rosto e sei que você está vivo. José então disse à sua família: Vou falar com o faraó e contar que vocês, criadores de ovelhas e gado, vieram de Canaã para viver comigo.
Digam a ele que sempre foram pastores, assim como nossos pais foram. Dessa forma, poderão habitar em Gosém, pois os egípcios não se misturam com pastores. Veja como esse gesto revela algo profundo. Deus estava não apenas reunindo uma família, mas preparando um lugar de refúgio para o futuro povo de Israel. A terra de Gosém seria o berço onde uma pequena família se transformaria em uma grande nação. Exatamente como Deus prometera. Capítulo 47. A última vontade de Jacó. José foi até o palácio do faraó e disse: Meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã. Estão na região de Gósen, com suas ovelhas, cabras, bois e tudo o que possuem. Em seguida, levou 5 de seus irmãos e os apresentou ao rei. O faraó perguntou: Qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram nossos antepassados. Viemos morar neste país porque em Canaã não há pastos. A fome lá é terrível. Por favor, permita que fiquemos na região de Gósen. O faraó disse a José: Agora que o seu pai e seus irmãos vieram morar com você, a terra do Egito está à disposição deles. Dê a eles a melhor parte do país, a região de Gósen. E, se houver entre eles homens competentes, coloque-os como chefes do meu próprio gado. Depois José levou seu pai, Jacó, à presença do faraó. Jacó, o patriarca cansado, abençoou o rei. O faraó perguntou: Qual é a sua idade? Jacó respondeu: Tenho uns 130 anos. A minha vida tem sido uma peregrinação breve e cheia de aflições, e ainda assim não alcancei os anos dos meus antepassados. E, novamente, Jacó abençoou o rei antes de se retirar. Perceba que aqui Deus está mostrando algo profundo. Mesmo diante do homem mais poderoso da terra, o servo de Deus é quem abençoa. Jacó, representante da aliança divina, ergue a voz sobre o trono do Egito, mostrando que a promessa ainda está viva. José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramessés, como o rei havia ordenado. Ali se estabeleceram, cresceram e receberam mantimento conforme as necessidades de cada família. Mas fora de Gósen, a fome crescia. Não havia alimento em parte alguma, e os egípcios enfraqueciam de tanto passar necessidade. José recolhia todo o dinheiro das vendas e o levava ao palácio. Quando o dinheiro acabou, o povo suplicou: Senhor, nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque nosso dinheiro acabou. José respondeu: Se o dinheiro acabou, tragam o gado em troca de mantimento. E assim eles trouxeram cavalos, ovelhas, bois e jumentos e receberam alimento por mais um ano. No ano seguinte, voltaram e disseram: Senhor, agora não temos mais nada além de nossos corpos e nossas terras. Compre-nos e também nossas propriedades em troca de comida. Seremos servos do rei. Apenas nos dê sementes para que a terra não se torne deserta. José concordou e comprou todas as terras do Egito para o faraó. A fome era tão severa que todos venderam o que tinham, tornando-se servos do rei. Somente as terras dos sacerdotes permaneceram intocadas, pois eles recebiam sustento diretamente do faraó. Então José disse ao povo: Agora vocês e suas terras pertencem ao rei. Aqui estão as sementes, plantem seus campos. Do que colherem, 1/5 parte será do faraó, e as 4 partes restantes ficarão com vocês, para o sustento e para o plantio. Eles responderam: O Senhor salvou nossas vidas. Seremos fiéis ao faraó. E assim José estabeleceu uma lei que permaneceu por gerações. A 5ª parte de toda a colheita do Egito pertencia ao rei. Enquanto isso, os israelitas prosperavam. Instalados em Gósen, compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu mais 17 anos no Egito, até alcançar 147 anos de idade. Quando sentiu que a morte se aproximava, mandou chamar José e disse: Se posso lhe pedir um favor, jura que será fiel comigo neste pedido. Não me sepulte no Egito.
Quando eu morrer, leve meu corpo de volta à terra dos meus pais, para que eu descanse com eles. José respondeu: farei conforme o Senhor pediu. Mas Jacó insistiu: jura? E José jurou. Então o velho patriarca se curvou sobre a cabeceira da cama e adorou a Deus. Antes de encerrar, observe este detalhe. Mesmo morando no Egito, Jacó sabia que sua verdadeira pátria não era aquela. Ele lembrava que a promessa de Deus estava ligada à terra e à fé. O Egito foi abrigo, mas não destino. E o seu último ato foi reafirmar essa fé que atravessaria gerações. Capítulo 48. A bênção de Efraim e Manassés. Algum tempo depois, disseram a José que seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Quando avisaram a Jacó que José havia chegado, o velho patriarca reuniu forças e sentou-se na cama. Ele olhou para o filho e disse com voz cansada, mas cheia de lembranças: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele disse: eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão uma grande nação. E esta terra será deles para sempre. Jacó fez uma pausa e, com um brilho nostálgico no olhar, acrescentou: agora, seus 2 filhos, Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito, antes de eu vir, serão meus, assim como Ruben e Simeão são meus. Se você tiver outros filhos, eles serão seus, mas herdarão através dos seus irmãos Efraim e Manassés. Note o que esse gesto representa. Jacó estava elevando os netos à posição de filhos, perpetuando neles a promessa da aliança. Era como se dissesse: a bênção de Abraão e de Isaque agora alcança vocês também. Com a voz embargada, Jacó recordou o amor e a dor. Faço isso também por causa de Raquel, sua mãe. Quando voltávamos da Mesopotâmia, ela morreu no caminho perto de Efrata, que hoje se chama Belém. Então Jacó viu os meninos e perguntou: e esses, quem são? José respondeu: são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: traga-os mais perto de mim, para que eu os abençoe. Jacó já não enxergava bem por causa da idade. José aproximou os filhos e o velho patriarca os abraçou e beijou. Eu pensei que nunca mais veria o seu rosto, disse ele. E agora Deus me permite ver até seus filhos. Com reverência, José retirou os meninos do colo do pai, ajoelhou-se e inclinou o rosto até o chão. Em seguida, colocou Efraim à sua direita e Manassés à esquerda de Jacó, de modo que o mais velho ficasse diante da mão direita. Mas Jacó, guiado por uma sabedoria maior do que a vista, cruzou os braços, colocou a mão direita sobre Efraim, o mais novo, e a esquerda sobre Manassés, o mais velho. E começou a abençoar, dizendo: ó Deus, a quem meus pais, Abraão e Isaque, serviram, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até hoje, e o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoa estes rapazes, que o meu nome e o nome dos meus pais vivam por meio deles e que se tornem numerosos sobre a terra. José percebeu o gesto e, preocupado, tentou corrigir. Não, pai, este aqui é o mais velho. Coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó respondeu com firmeza e serenidade: eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também será um grande povo. Mas o irmão mais novo será ainda maior, e dele sairão muitas nações. Veja como esse gesto revela algo profundo. Deus estava mostrando mais uma vez que a bênção não segue a lógica humana. Ele escolhe quem quer e seu plano transcende a ordem natural das coisas.
Naquele dia, Jacó os abençoou, dizendo: Que Israel use o nome de vocês para abençoar seus filhos, dizendo: Que Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim, Jacó colocou Efraim antes de Manassés. Depois disse a José: Estou prestes a morrer, mas Deus estará com vocês e os conduzirá de volta à terra de seus antepassados. E dou a você, José, uma porção especial de terra, a região de Siquém, que conquistei dos amoreus com minha espada e o meu arco. Agora entenda o que está por trás disso. Jacó estava preparando o futuro. A herança espiritual e a fé na promessa não morrem com o patriarca. Elas são passadas como um manto para a próxima geração. E assim, naquela tenda silenciosa, cercado pelos filhos e pela lembrança do Deus que o guiara por toda a vida, Jacó selou com bênçãos o destino das tribos que formariam o povo de Israel. Capítulo 49. As profecias de Jacó. Jacó chamou todos os seus filhos e disse: Juntem-se em volta de mim, e eu direi o que vai acontecer com vocês no futuro. E o velho patriarca começou a falar, um a um, como se cada palavra fosse uma semente lançada sobre o destino das tribos de Israel. Reúnam-se e escutem, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Ruben, meu primogênito, minha força e o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Mas é impetuoso como uma correnteza, e por isso não será o mais importante. Você subiu à cama do seu pai e a profanou. Perceba o que Deus está mostrando aqui. Jacó não amaldiçoa, ele revela as consequências do caráter. A impetuosidade de Ruben o faz perder aquilo que a força e o nascimento haviam lhe dado. Simeão e Levi são irmãos, unidos na violência. Com suas espadas cometeram crueldades. Eu não participarei dos seus planos, pois em sua fúria mataram homens e mutilaram bois por diversão. Maldita seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei e espalharei por Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão diante de você. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço. Judá é como um leão novo, que se agacha e repousa depois da caça. Quem ousaria despertá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão as nações. Ele amarra o seu jumento numa videira, e lava suas roupas no vinho, e seus olhos brilham como vinho, e seus dentes são brancos como leite. Note o que essa profecia representa. De Judá viria a linhagem real de Davi, e séculos depois, o próprio Messias. Aqui Jacó antecipa a vinda de Cristo, o Rei Eterno. Zebulon morará à beira-mar, com portos para navios, e sua fronteira chegará até Sidom. Issacar é como um jumento forte, deitado entre as cargas. Vendo que a terra é boa, abaixa os ombros para o trabalho e se submete ao serviço forçado. Dan governará seu povo, como uma das tribos de Israel. Será como uma serpente à beira do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair o cavaleiro. Ó Senhor, espero a tua salvação. Gade será atacado por tropas, mas no fim as vencerá. Asser produzirá comidas finas, dignas de reis. Naftali é como uma corça solta de belos filhotes. José é como uma planta junto à fonte, que dá muitos frutos e cujos ramos se estendem sobre o muro. Seus inimigos o feriram e o perseguiram com arcos e flechas. Mas seu arco permaneceu firme, e seus braços fortes, porque o poderoso de Jacó o sustentou, o pastor, a rocha de Israel. O Deus de seu pai o ajudará, e o Todo-Poderoso o abençoará com bênçãos do céu,
com águas das profundezas, com fertilidade, com filhos e fartura, com riquezas das montanhas antigas e delícias dos outeiros eternos. Que essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, o escolhido entre seus irmãos. Veja como essa profecia revela algo profundo. Jacó reconhece em José o fruto do sofrimento transformado em glória, um símbolo da fidelidade de Deus que reverte o mal em bem. Benjamim é como um lobo voraz. De manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Estas foram as palavras de Jacó a cada um de seus filhos. Bênçãos e advertências moldadas pelo Espírito, que revelavam o futuro das 12 tribos de Israel. Depois, o patriarca disse: Estou para morrer. Sepultem-me com meus pais, na caverna de Macpela, diante de Manre, em Canaã, a terra que Abraão comprou de Efron, o Heteu, para ser sepultura de família. Ali estão Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, e ali sepultei Leia. Quando terminou de dar suas ordens, Jacó deitou-se novamente, respirou profundamente e morreu, reunindo-se assim ao seu povo. Antes de encerrar, observe este detalhe. Jacó parte em paz, não como quem perde a vida, mas como quem volta para casa. O Deus que o guiou desde Betel agora o acolhe. E o patriarca que começou fugindo termina abençoando, deixando sobre Israel o legado de fé e promessa que atravessaria gerações. Capítulo 50. O fim de José. José lançou-se sobre o corpo do pai, chorando e beijando-o com profunda dor. Depois ordenou aos médicos que o serviam que embalsamassem o corpo de Jacó, e assim fizeram. O processo levou 40 dias, como era costume no Egito, e o luto durou 70 dias. Quando o período terminou, José enviou uma mensagem aos oficiais do faraó dizendo: Quando meu pai estava prestes a morrer, fez-me jurar que o sepultasse na caverna que preparou em Canaã. Peço permissão para cumprir esse juramento, irei e voltarei. O faraó respondeu: Vai e sepulte seu pai como ele pediu. Então José partiu. Com ele foram os altos oficiais do palácio, os líderes do Egito e também todos os da casa de José e de seus irmãos. Apenas as crianças, ovelhas e gado ficaram em Gósen. Caravanas, cavalos e carruagens seguiram o cortejo, formando uma multidão imponente. Ao chegarem a Atade, a leste do Jordão, realizaram um grande funeral, um lamento profundo que durou 7 dias. O choro era tão intenso que os cananeus disseram: Como é grande o pranto dos egípcios! Por isso, aquele lugar recebeu o nome de Abel-Misraim, o campo do pranto dos egípcios. Os filhos de Jacó cumpriram tudo conforme ele havia ordenado. Levaram o corpo do pai para Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, a leste de Manre, o mesmo terreno que Abraão havia comprado de Efron, o Heteu, para a sepultura da família. Depois, todos voltaram ao Egito, José, seus irmãos e todos os que haviam acompanhado o funeral. Mas, após a morte do pai, os irmãos começaram a temer. Disseram entre si: Talvez José ainda guarde rancor e se vingue de todo o mal que lhe fizemos. Então enviaram-lhe uma mensagem: Antes de morrer, seu pai nos mandou pedir: Perdoe a maldade dos seus irmãos e o pecado que cometeram contra você. Por favor, perdoe-nos, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando José ouviu isso, chorou. Logo em seguida, os próprios irmãos vieram até ele, se curvaram e disseram: Aqui estamos, somos seus servos. Mas José respondeu com ternura: Não tenham medo. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para salvar muitas vidas, como hoje se vê. Portanto, não temam. Eu cuidarei de vocês e de seus filhos. E José os consolou com palavras cheias de amor. Veja o que essa mensagem revela. O perdão de José encerra o livro de Gênesis com a mesma mensagem com que ele começou. Um Deus que transforma a dor em promessa,
o erro em redenção e o mal em instrumento de salvação. José permaneceu no Egito vivendo até os 110 anos. Viu os filhos de Efraim até a 3ª geração e também os descendentes de seu neto Maquir, filho de Manassés. Certo dia, já idoso, José disse aos irmãos: Eu vou morrer, mas tenho certeza de que Deus virá em auxílio de vocês e os conduzirá para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. Seu corpo foi embalsamado e colocado num caixão, no Egito, à espera do dia em que Deus cumpriria a promessa e levaria seu povo de volta para casa. Antes de encerrar, observe este detalhe. O livro de Gênesis termina com um caixão, mas dentro dele está uma esperança. O corpo de José repousa, mas o plano de Deus continua vivo. A promessa feita aos patriarcas ainda respira, preparando o caminho para o Êxodo, onde Deus levantará um libertador e mostrará mais uma vez que nada pode interromper o cumprimento da sua palavra. E assim, chegamos ao fim do livro de Gênesis, o primeiro capítulo da grande história de Deus com a humanidade. Foram 50 capítulos que nos levaram do sopro da criação ao descanso de José no Egito. Aqui, tudo começa: o tempo, a vida, a promessa, o pecado e a redenção. Em Gênesis, vemos Deus criando o universo com uma palavra e sustentando o homem com amor. Vemos o início da queda, mas também o início da esperança. Aprendemos com Noé que a obediência pode salvar o mundo, com Abraão que a fé abre caminhos impossíveis, com Jacó que Deus transforma até os enganadores em portadores da promessa, e com José que o mal planejado contra nós pode se tornar o instrumento da salvação. Note que isso revela que Gênesis não é apenas o começo da Bíblia, é o espelho da nossa própria jornada, porque em cada página há um Deus que cria, corrige, promete e cumpre, um Deus que nunca abandona o que começou. Historicamente, o livro de Gênesis foi escrito há mais de 3.000 anos e ainda hoje continua sendo o fundamento da fé judaico-cristã. Ele nos mostra de onde viemos, quem somos e para onde estamos indo. É a origem da criação, das nações, da aliança e da esperança que culminará em Cristo. E assim termina o primeiro livro da Bíblia, mas não o plano de Deus. Porque cada promessa feita em Gênesis continuará se desenrolando nos próximos livros, em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, onde veremos o nascimento de um povo, o resgate da escravidão e a revelação do Deus que liberta e guia. Se esta narração te ajudou a compreender melhor a palavra de Deus, inscreva-se do canal e acompanhe conosco a continuação dessa jornada, onde cada capítulo ganha voz, sentido e vida. Deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam as Escrituras de forma fiel e clara. E me conte aqui nos comentários, qual história te marcou mais nesta caminhada por Gênesis? Cada relato carrega uma lição eterna, e talvez a próxima narração seja exatamente aquela que o seu coração precisa ouvir. Que o Deus da criação, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e de José, abençoe o seu caminho, e que assim como eles, você também siga crendo. Porque o mesmo Deus que começou a boa obra, ainda está escrevendo a sua história.